Olá, eu sou o professor Renan e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, beleza? Né? Vamos então fazer a correção, tá, dos exercícios que foi disponibilizados aí na última videoaula sobre a revisão, beleza? Então vou responder aí as questões com vocês. Bom, primeira questão estava te pedindo para descrever as principais características do ar e explicar a relação da temperatura com o seu peso. Renan, ar tem peso? Sim, tem peso, pessoal, tá? E o que vai interferir aí no seu peso? A sua temperatura. A gente já tem que saber de cara isso, tem que lembrar disso, tá? Então, as principais características do ar. Já sabemos de cor, né? Já falamos várias vezes das características do ar. Não possui cheiro, não possui cor, não tem gosto, não tem como a gente ver. Mas tem como a gente sentir o ar quando ele venta, quando a gente sopra, quando enche uma bola ou quando eu respiro. No ar tem vários elementos, como oxigênio, gás carbono, ozônio, água em seu estado gasoso e até outros gases também. Principalmente próximos às indústrias, onde há muita poluição atmosférica. O que acontece nas indústrias, pessoal? Elas vão liberando gases poluentes. Esses gases poluentes vão poluindo quem? A atmosfera, tá? Eles ficam dissolvidos aí no ar. E ele tem massa, né? Lembrar disso, o ar tem massa porque esses elementos são formados por átomo. E todo átomo possui massa. A gente tem que lembrar disso, porque isso, através dessa característica dele possuir átomos presentes, né? Ele vai possuir massa e pode apresentar peso, tá bom? Aí, mostrando aí essa relação de temperatura com o ar, tá? É muito importante, pessoal, quando a gente está falando do balão, né? A gente fala aí, então, a temperatura interna e a temperatura externa, tá? É diferente, tá? Só consegue voar devido a essa característica. Tem ar aqui? Sim. Tem ar aqui? Renan, eles não são os mesmos? Sim. Só que a temperatura interna é diferente da temperatura externa. Por isso que ele consegue levantar. O ar é o mesmo, ele vai possuir as mesmas características. É a mesma coisa a gente pegar água e água, né? Só que uma vai estar quente e a outra vai estar fria, tá? Elas são diferentes, vão estar diferentes, né? Com características físicas diferentes, mas elas são iguais, tá? O maçarico aquece então o ar de dentro, que se expande e fica menos denso. O ar quente, ele fica menos denso, ou seja, o ar interno, tá, pessoal? Fica quente, menos denso e mais leve aí do que o ar externo. Por isso ele consegue aí sobrevoar. Pessoal, a gente tem que entender isso, tá bom? Isso é muito importante e não pode confundir, tá? Aí no texto ainda remete aí essa comparação com um navio na água, né? O navio ele consegue ficar menos denso, ele está mais leve, né, do que toda a superfície da água. Por isso que ele está boiando, né? Senão ele ia afundar. Bom, as questões 2, 3 e 4, né, muito simples também. A gente já falou bastante aí, estudamos bastante sobre o solo. Bom, podemos dizer que o solo é a parte externa da crosta terrestre. É chamada de solo. É isso que a gente chama de terra, terra propriamente dita, não planeta Terra. Claro que no planeta Terra, né, a gente poderia chamar planeta Terra porque aqui tem terra, tá bom, pessoal? Então, ou também, né, a parte superficial, onde vai possuir terra, a parte continental, tá, pessoal? Nos mares vai possuir terra? Sim, só que bem na parte inferior, tá? Ele é constituído por areia, argila, humus, bastante minerais, tá? E uma mescla de restos de animais e vegetais em decomposição, que é o que a gente vai chamar aí de humus, né, ou matéria orgânica.
A crosta, então temos aqui a crosta terrestre, né? Essa parte superficial. Lembra que a gente falou disso na nossa videoaula, né? Então pedi para definir o solo. A parte superficial do planeta Terra, ou parte externa da crosta, tá? Existe o solo e o subsolo. Solo, um pedaço muito pequeno de rocha, restos de animais e vegetais, né? Pode variar de acordo com a região. E o subsolo formado por rochas maiores que estão se decompondo antes de virar o solo, tá? Então, solo, subsolo. Novamente, frisando aí essa característica do solo e respondendo a próxima questão, né? A questão 4 é a importância dele. A gente vai falar da questão 3 daqui a pouco, relembrar, né? A importância. Fonte de nutriente para as plantas. Para todas as plantas? Não necessariamente. Existem as plantas aquáticas, pessoal, tá? Como algumas espécies que vão estar aí nos rios, né? Em alguns lagos, lá no Pantanal, que é um bioma brasileiro. Então, na maioria das espécies, o solo serve como fonte de nutriente para a planta, tá? E não precisa nem de saber o quanto que isso é importante. Após que você se alimentou hoje mesmo de uma planta, você nem percebeu. Você comeu tomate hoje, no almoço? Comeu alface? Comeu pepino? Viu? Você se alimentou de uma planta. Isso é extremamente importante. As plantas possuem sais minerais, possuem vitaminas, vários componentes que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Criança saudável, forte, só cresce se está se alimentando de frutas e legumes, tá bom? A presença aí então de 4 tipos, os principais, tá? Solo arenoso, o argiloso, o humoso, o calcário, tá bom? Aí mostrando novamente a importância dele, né? E a diferença aí onde as plantas podem se desenvolver mais ou menos. E agora, a importância das bactérias Rhizobium. Tranquilo também. Lembrar de que, primeiro, elas habitam o solo. Se elas habitam o solo, elas vão ser importantes para quem? Para as plantas. Então, olha só, né? Principalmente no solo humoso, tá, pessoal? Há muitas bactérias do gênero Rhizobium, que nós chamamos. Essas bactérias, pessoal, retiram aí um gás que pode estar presente na atmosfera, né, no ar, que é o nitrogênio. Ela retira esse gás, né, e transforma ele de uma maneira em que as plantas conseguem absorver. Isso é extremamente importante para as plantas, porque é como se fosse um nutriente a mais para ela, como se fosse uma vitamina que ela consegue crescer, né, e gerar aí as suas estruturas. Então, as bactérias do gênero Rhizobium, né, as bactérias Rhizobium são extremamente importantes para as plantas, para o desenvolvimento das plantas. Vamos lá, questão 6. Quais são os possíveis impactos provocados quando jogamos o lixo na rua ou no solo? Pessoal, lembram dessas imagens? Bom, então vamos lá. Primeiro impacto aí, que a gente tem que lembrar de imediato. Primeiro impacto ambiental. Morte de animais. É sim, morte de animais. Ah, Renan, não estou vendo nenhum animal morrendo aqui. Ah, é porque você está vendo só uma imagem. Fica aí 24 horas um dia para você ver. Fica em uma semana para você ver. Tá? Primeiramente que vai ser extremamente perigoso, porque pode atrair aí uns insetos que podem gerar alguma doença. Outro, que o cheiro é ruim. Outro impacto aí, voltando na questão dos animais morrendo. Principalmente as aves, pessoal, confundem os pequenos resíduos de plástico, tampinha, que são atraentes, né, coloridos, como por exemplo, algumas aves se alimentam de frutos coloridos. Morango, amora, por que ele tem aquela corzinha? É justamente para atrair a ave. Aí, né, tem uma tampinha vermelha
de um refrigerante quebrada no meio todo esse lixo. A planta vai ir ver, desculpa, a planta não, né, Renan? A ave vai ver aquela tampinha daquela cor muito próxima do fruto que ela gosta de ingerir e vai fazer o quê? Vai tentar ingerir, né? Que se for só uma parte assim, ó, ela vai ingerir de uma vez e aquilo ali vai ficar dentro do corpo dela, né? Se estiver com uma ponta, se estiver afiado, pode literalmente rasgar todo o animal por dentro. E o que vai acontecer depois? Morte. Perda de biodiversidade, tá? Local. Os animais morrem. Então esse é um dos impactos provocados quando a gente descarta simplesmente o lixo na rua ou no solo, tá? Então perda de biodiversidade, proliferação de doenças, e poluição ambiental de modo geral, tá? Então são vários os impactos. 7. Quais são os 4 grupos dos reinos vegetais? Cite as suas características. E como as plantas, de modo geral, elas se reproduzem, tá? Então agora as questãozinhas aí sobre as plantas. Bom, vamos lá falar dos 4 grupos. Briófitas são as menores. Não ultrapassam 20 centímetros de altura. Vivem em ambientes úmidos e sombreados. O grupo das briófitas tem os musgos como os principais representantes. Então, briófitas são os menores. São seres vivos, plantinhas bem pequenininhas. Pteridófitas foram as primeiras plantas a possuir vasos condutores de seiva. Briófita possui isso? Não. Quem possui isso? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Esses vasos condutores de seiva, turma, é como se fossem as veias do nosso corpo, tá bom? A existência desses vasos possibilitam às plantas a conquista definitiva de um ambiente terrestre, já que as briófitas gostavam de um ambiente mais úmido, tá? Então vamos lá, gimnospermas, são plantas grandes, maiores agora, tá bom? Produzem sementes, só que sem fruto. Tem semente, mas não tem fruto. Aquela que tem semente, mas o fruto é quem? As angiospermas, tá? É o grupo mais diverso, tá? Onde tem mais espécies aí, chamadas de angiospermas. A semente interna e o fruto aí externo. E a reprodução, né? Podem se reproduzir de dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Qual que é a mais comum? A assexuada, do tipo por brotamento. Questão 9, te pediu os grupos dos animais vertebrados. Quais são os grupos dos vertebrados? E a questão 10, né, te pedindo para citar as principais características de cada grupo, né? E já respondendo a questão 9, né, a questão 9 te pedia só os grupos. Então já temos aqui peixe, réptil, anfíbio, ave e mamífero. E as características? Bom, então vamos lá. Aves, né? É um grupo muito diverso também, tá? Mas características principais. Voa? Não, existem mamíferos que voam. Não lembram dos morcegos? Pois é. Então, presença de pelos, tá? Lembrou de presença de penas. Vamos voltar, hein? Vamos lá, presença de penas, né, Renan? Pois estamos falando de aves. É uma característica exclusiva deste grupo de vertebrado, tá bom? Pois eles voam e a pena auxilia no processo aí em que elas vão voar. O bico também é extremamente variado, já que existem várias espécies de ave. Por exemplo, de um gavião, tem que ser grande, afiado e resistente, pois ele se alimenta de carne. Mas e de um beija-flor, que é extremamente pequeno e delicado? O bico é fino também e bastante simples, né? Então o bico ele é extremamente adaptado para cada espécie de ave, característica exclusiva também das aves, já que não existem anfíbios, peixes, nem mamíferos, muito menos répteis com presença de bico.
Os peixes, animais que vivem e respiram debaixo d'água. Vivem e respiram debaixo d'água. Baleia não respira debaixo d'água, gente. Lembrar disso, tá? Baleia não respira, tá? Os anfíbios são vertebrados que sofrem essa transformação, metamorfose ao longo do seu desenvolvimento, tá? Lembrou deles? Lembrou dessa transformação? E os mamíferos que possuem pelos, tá? E também uma camada de gordura debaixo da pele que auxilia o processo de manter a temperatura. Por exemplo, as baleias, elas não possuem pelos, só que elas possuem essa característica aí de manter a temperatura, diferentemente dos répteis, que a temperatura varia de acordo com o meio ambiente. Os répteis, está frio, ele abaixa a temperatura dele. Está quente, ele aumenta a temperatura. Beleza? Então, finalizamos aí, né, a nossa correção, falando aí mais um pouquinho dos vertebrados, né, já que a gente citou cada característica, voltando um pouquinho dos grupos dos vertebrados. Lembrar sempre das características exclusivas, né? O que une todos os vertebrados. Isso é importante. Bons estudos, até a próxima videoaula. Lembre-se sempre, juntos no caminho certo.